Olá, abençoado. Boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui no canal para deixar mais uma mensagem da Bíblia com entendimento. Agradecendo sempre aí aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo aí que você se inscreva aí no canal, se for do teu interesse, compartilhe os vídeos para que outras pessoas que ainda estão sendo enganadas pelos homens venham a ter o entendimento do que foi a Bíblia e que venha adorar a Deus somente em espírito e em verdade. Então, abençoado, eu estou com 4 dias que eu não gravo, mesmo porque eu não estou vendo mais necessidade de gravar todos os dias, porque na verdade a mensagem da Bíblia foi passada para a conscientização das pessoas da obra de Deus consumada na cruz. O que Paulo pregava em suas cartas, né? E que na verdade Paulo não estava presente, cartas aos romanos, Paulo não estava em Roma. Carta aos coríntios, Paulo ele não podia estar em todo lugar. Então ele escrevia uma carta para conscientizar as pessoas de que a Bíblia ela se cumpriu e que estava se cumprindo na época deles, não nossa. A Bíblia é um conjunto de livros históricos, uma história, passado, que não tem mais nada para acontecer, porque já aconteceu. Então, o que Paulo pregava? Paulo recebeu o ministério do Espírito, a nova aliança, para pregar ao povo judeus, aos hebreus, ao gentio daquela geração de 2000 anos atrás, que não existem mais. Não existe para Deus mais gentio, mais judeu. Não existe mais nada disso. Isso só foi até a consumação da Bíblia, espiritual e juridicamente, fisicamente, com a queda do templo. Então, como vocês sabem, lá em Mateus, Jesus de Nazaré disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. O Jesus de Nazaré, o Jesus homem. Então, ele cumpriu toda a primeira aliança, né? Ele cumpriu toda a primeira aliança, e tudo aquilo que veio para os judeus fazer, eles não conseguiram. Então veio o Filho do Homem para cumprir, porque a nova aliança só poderia se estabelecer se a primeira aliança fosse cumprida e abrogada, posto fim. Por que, Lira? Porque a primeira aliança, abençoado, é essa macumba que está aí fora. Os homens se dizendo Deus, os homens se dizendo profeta, os homens se dizendo apóstolo. E não tem isso. Os apóstolos foram escolhidos por Deus. E só foi Paulo. Os discípulos de Jesus não existem mais. Só foi os 12. E os profetas? Não tem mais. O último profeta da Bíblia foi João Batista. O que tem aí é engano. E é isso que Paulo pregava para eles. E é o que eu falo para vocês. Para você ter conscientização de que tudo é Deus. Não tem nada a ver com o homem. O sacerdócio humano, o sacerdócio levítico, do qual foi Arão, o irmão de Moisés, e que foi Deus que determinou, era da
da primeira aliança. Como a primeira aliança, eles usavam bode sangue de bode, de touros e de novilhas, e que não aperfeiçoava ninguém. Então veio Cristo e deu o seu próprio sangue, uma vez por todas, para cumprir tudo pelo seu sangue próprio. Então acabou. O sacerdócio humano acabou. O que tem aí é macumba, é engano, é assalto, é mentira. Então o sacerdócio humano acabou. Jesus deu o seu próprio sangue e aí se estabeleceu o ministério do Espírito, a nova aliança, ou seja, Deus em todos. Não é para tu ter nada, ô criatura. É para tu entender, compreender, uma vez por tudo, que tu já tem Deus. Se tu já tem Deus, tu não precisa de mais nada. É isso que Paulo pregava. E é isso que eu tento levar para vocês. Conscientização, abençoado. Se conscientizar que tu é enganado. Se conscientizar que os homens te roubam. Que o cara diz que foi no céu, viu Abraão, viu não sei o quê. E um monte de otário dentro da chamada igreja fica tudo aplaudindo. Que o cara foi no céu e falou com Abraão. Lá não entra Abraão, abençoado. Lá não entra Moisés. Lá não entra Jeremias. Deus é pai dos espíritos. Não é meu pai, não é teu pai. Isso é macumba. Então, ó, eu vou ler para vocês aqui, onde o macumbeiro chamado Mala, o Mala sem alça, né? Leu isso daqui e diz que ele é autoridade. Que ele é autoridade aqui na terra. Não existe mais autoridade na terra, abençoado. Porque Deus é onipresente. Ele está no céu, ele está na terra, ele está em todo canto, porque tudo já foi consumado. Quando Jesus de Nazaré ensinou os discípulos dele a orar o Pai Nosso que está no céu, para eles lá estava certo. Porque o Pai estava no céu. Seja feita a tua vontade, porque eles estavam antes da cruz, então a vontade do Pai ainda ia ser feito. Mas para hoje, abençoado, para hoje é macumba, Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, ele não está no céu, ele está em todo canto. Seja feita a vossa vontade, já foi feita. Seja feita é futuro. Assim na terra como no céu, já foi feito. Não tem mais nada para fazer. E assim sucessivamente. Tudo que tem aí fora, desses caras que se dizem doutor em teologia, são tudo um monte de fila da mãe. Enganador. Enganador, abençoado. Estuda para te enganar. A religião é muito pior do que política, abençoado. A política os caras prometem para 4 anos. E esses desgraçados aí, eles prometem para a vida inteira. E morre a tua avó, tua bisavó, tua tetavó, tua pentravó. Morre tu, morre todo mundo. E cadê, abençoado? O que foi que aconteceu? Nada. Porque tu já tem tudo. É no espírito. Agora, se tu quer um emprego bom, se tu quer uma casa boa, uma moto, carro, casa de praia, vai trabalhar. Não fica fazendo campanha com esses macumbeiros para ter as coisas. Olha, Efésios 4:13, ó. Vou ler isso aqui para você. 9 minutos, eu quero acabar isso aqui em 15. Ó. Efésios 4:13. Eu vou ler para te mostrar, né? Que o que o Paulo pregava era simplesmente conscientização. Para as pessoas se conscientizar, né? Que não era mais nada humano, que era espiritual. E que ele já tinha feito tudo. E era para eles se conscientizar uma vez por todas. Não é para a gente ficar gritando aqui todo dia, falando praticamente a mesma coisa. E que não dá em nada.
Muitas pessoas dizem que entendeu isso aqui, quando é de noite vai para macumba, chamada igreja. Abençoado não é mais nada físico, não é mais nada palpável, não é mais nada jurídico, não é mais nada físico. As coisas de Deus tudo é espiritual, é tudo Ele. Foi o Filho que fez. E o Filho entregou o reino ao Pai, se sujeitou àquele que o sujeitou, e aí entregou o reino ao Pai, que era o Pai e o Filho é um só, abençoado. Não existe trindade. Que o macumbeiro aí de saia diz, em nome do Pai. Aliás, os cão de paletó também fala. Em nome do Pai. Quem é o Pai? Deus. Em nome do Filho. Quem é o Filho? Deus. Em nome do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Deus. É um só. O que houve foi manifestação. Manifestação. 3. E ele se fez um em todos. O Filho entregou o reino ao Pai e ele se fez um em todos. Não tem mais, abençoado. Nem Jesus, o Filho, não existe mais. Não é mais mediador, não existe mais mediador entre Deus e os homens. Foi passado Jesus Cristo, mediador entre eles lá, entre os judeus. Nós não existia. Como é que ele pode mediar Deus entre nós? Quem é mediador de vocês aí? Esses macumbeiros, esses ladrão aí, que vive roubando vocês e vocês aplaudindo eles. Porque não tem entendimento, não tem conscientização que Deus já fez todas as coisas através do Filho. E na cruz falou, está consumado. Vocês são tão burrinhos de um jeito que essa palavra está consumado, né? Vocês não conseguem entender o que significa isso. Não sabe. Não sabe. Vocês são tão burrinhos que vocês dizem, eu sou templo e morada do Espírito Santo. Estou esperando Jesus. Como é que tu pode esperar aquele que já está em tu, ô inteligente? Então, ó, Efésios 4:13. Preste atenção. Eu vou ler a partir do 7, tá? Ó, o santo mistério e o serviço do santo. Lembrando para vocês, né, que essa carta aqui é aos Efésios. Não tem nada a ver comigo, nem contigo. Se eu escrever uma carta para minha filha, Isabelle, eu te amo. Aí a Isabelle perdeu essa carta. Tu acha? Serve para tu, abençoado? Claro que não serve, que eu não tô falando contigo. Eu tô falando com a minha filha. Entendeu, inteligente? Essa carta aqui é aos Efésios. Paulo tá falando aos Efésios. O Brasil não existia. O Brasil não existia. Então, ó, Paulo diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós. Quando Paulo diz a cada um de nós, Paulo está se incluindo, abençoado. A carta aos Efésios e Paulo está se incluindo. Porque foi eles que estavam aguardando. Então não conseguiram nada. Então a graça de Deus veio através do Filho, né? E aí fez tudo por eles, tudo de graça. A graça de Deus em Cristo é um favor imerecido. Eles não mereceram. Antes, porém, todavia, contudo, a primeira aliança, eles não puderam cumprir. Eles cancelaram. Eles não obedeceram. E, na verdade, a lei serviu de aio para que eles se chegassem a Deus através do Filho. Ele lá. E nós? Nós somos, depois de tudo consumado, quando nascemos, já nascemos com tudo, inteligente. Não é para tu ir para tua macumba buscar Deus. Não é para tu ir para tua macumba querendo a salvação, a vida eterna. Tudo isso tu já tem, é no Espírito. Homem não tem salvação, abençoado. O destino do homem é um inferno, que é sepultura. Inferno é Sheol, mundo dos mortos. Jesus de Nazaré teve lá. Entendeu, abençoado?
Procura pesquisar, pessoal, das coisas que eu falo. Deixa de dar ouvido só a esse macumbeiro. Então Paulo continua e diz assim, ó. E a graça foi concedida a cada um de nós, Paulo se incluindo, segundo a proporção do dom de Cristo. 8. Por isso diz, eu vou ler bem rápido, tá? Que já passou 15 minutos. Quando ele subiu às alturas, então Jesus de Nazaré, ele consumou todas as coisas e depois ele subiu. Ele subiu aos céus, né? Que hoje o analfabeto chamado pastor, ele diz, ele está sentada à direita do Pai. Até hoje. Não está, macumbeiro. Não está. Lá em Hebreu diz que quando ele botasse todos os inimigos debaixo dos pés, que são vocês, da época, não vocês da agora, quem foi o inimigo de Deus? A religião. Matou Jesus, matou os profetas, não creram em nada. Igual vocês. Igual vocês. Então ele disse que quando botasse todos os inimigos debaixo dos pés, e o que foi isso? A grande tribulação. A vingança de Deus contra a religião. Aqueles que mataram os profetas, desde o sangue de Abel até o de Zacarias. Então, quando ele botou todos os inimigos debaixo dos pés, então ele que estava sentado, que estava sentado à direita do Pai, que na verdade é um só, né? E com isso acaba a manifestação de filho, e ele é um em todos. Então, é o que está escrito lá em Hebreu, que quando ele botaria todos os seus inimigos debaixo dos pés, ele próprio, o filho, se sujeitaria ao Pai, e então entregaria o reino ao Pai, e o Pai seria uns e todo, viu, macumbeiro? Não tem intercessor entre Deus e os homens, nem Cristo. Imagina vocês, que vocês dizem que são autoridade. Vocês não são autoridade, vocês são enrolão, enganador, ladrão, que pega o dinheiro do povo dizendo que é para Deus, e estão todo rico, e o povo não consegue ver isso. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, olha, e concedeu dons aos homens. Que homens? Aqueles homens lá. Aqueles homens lá que ele escolheu. Não é tu, infeliz. Não é tu que você aplica isso aqui em você. E para os teus escravos aí, tu diz que eles são ladrão, que eles são vermes de Jacó, que são pecador, que são desgraçados. Aí Deus deu dom aos homens, aqueles homens lá, os profetas, os discípulos, o apóstolo Paulo, e o infeliz vai, aplica nele, e diz para esse monte de abestado que eles são autoridade. Não foi contigo, infeliz. Isso aqui não é para tu. Paulo está explicando, conscientizando os Efésios. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí, olha, Efésios 4:9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Isso aqui foi o inferno. Essas regiões inferiores da terra foi o inferno, a sepultura, que ele desceu. 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, falando de Deus. 11. E ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolo. Paulo. Só Paulo foi concedido para pregar o ministério do Espírito, o mistério que estava oculto de todas as gerações. E o que é pregar o ministério do Espírito? Dizer que não é mais ministério levítico, que não era mais nada a ver com coisa de parede. Que ele lá era um templo de Deus, porque era Espírito, e que ele era o sumo sacerdote único e para sempre. Não tem mais esse macumbeiro aí. Nunca teve. Nunca teve.
Só na lei de Moisés, só no ministério levítico. E ele mesmo concedeu uns para apóstolo Paulo, outros para profetas, os profetas antigos, Jeremias, Zacarias, Moisés, entendeu, abençoado? E tantos outros que eu não sei agora. Mas ele está falando dos profetas até João Batista, que esse ladrão aí diz que é profeta. Profeta do engano, profeta do roubo, profeta da mentira. Ô, abençoado! E vocês é que tem que se conscientizar, abençoado. Porque Deus, né? Ele não vai fazer nada mais por mim nem por ti, abençoado. Nem se tu morar dentro dessa macumba chamada igreja, ele não vai fazer nada por você, nem uma vírgula. Por que, Lira? Porque ele já fez. Ele já fez. É no teu espírito, abençoado. Tu já tem tudo. Tu já tem Deus. Tu já tem tudo. Tu não precisa de nenhum ladrão desse. Não precisa mais de ir para essa macumba de parede. Tu não precisa pedir nada porque tu já tem. Tu não precisa dar. Não é para tu esperar receber. É para tu crer que tu já tem tudo. Aí a mulher mandou aqui uma mensagem para mim aqui falando de oração. Eu falei para ela, eu não preciso de oração. Aí ela disse, quer dizer que tu não fala com Deus? Ô, abençoado, o meu falar com Deus é agradecer por tudo que ele já fez por mim, pelo dia de hoje que eu trabalhei e que deu tudo certo. E eu creio que amanhã será a mesma coisa e que eu vou agradecer a ele. Oração para hoje é macumba, principalmente a oração desses infelizes aí, dessa religião, que não é oração, parece mais um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, é petição, só pedindo, entendeu, bebê? Nós não precisamos de nada, porque nós já temos Deus, nós já temos tudo. Então ele diz, olha, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres daquela geração. Para que, Lira? Para o aperfeiçoamento da igreja de Deus, que não existe mais, que só foi aquela que estava guardando. E o que é o aperfeiçoamento? Até que eles entendessem. Paulo pregava conscientização, para que eles entendessem que não tinha mais nada físico, que a lei foi cumprida por Deus e foi abolida. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, o fim dessa macumba que prega aí. A Bíblia é para tu ler, para entender, abençoado, para você se conscientizar, não é para tu esperar, não é para tu dar, não é para tu receber, porque tu já tem tudo, porque tudo já foi consumado. A Bíblia é passado. E para eles lá, para os judeus que estavam aguardando, a Bíblia foi presente, foi futuro e foi passado. Quando? A partir da queda do templo, fisicamente. Daniel 9:24, Mateus 24:34, que tudo não passará desta geração. Esta geração da Bíblia, para nós, foi aquela, porque nós estamos depois. E para eles, foi presente, que eles estavam vivendo aquela geração, que se consumou no ano 70. Viu, doutor Silva, enganador? Ó, eu vou parar aqui no 11, 24 minutos, tentando conscientizar você, né, que não é para tu fazer nada, não é para tu aguardar nada, não é para tu pedir nada, porque tu já tem tudo. Tá, abençoado? Boa noite a todos. Um abraço.